Então, na verdade, o que nós temos que ter em mente é que, no momento que você pensa em prevenção, não é bem prevenção de uma doença específica, e sim é a promoção da saúde em qualquer situação, que também vai acabar fazendo uma melhora geral do organismo e vai prevenir o que poderia acontecer se a pessoa não se cuidasse. Então, é essa visão da prevenção, porque as pessoas às vezes confundem as terapias integrativas e complementares com tratamentos medicamentosos, ou, por exemplo, usar um antibiótico uma vez por dia, por um ano, para prevenir a infecção urinária, para quem tem uma alteração, por exemplo, nos canais dos ureteres e coisa assim. Isso é uma prevenção da medicina convencional. A gente não trabalha dessa forma. Quando a gente fala em prevenção, na verdade, a gente está falando em promover saúde como um todo, porque a gente não está focando em uma coisa, nós estamos focando no todo. Que, aliás, é o que eu acho mais interessante, porque a gente trabalha com a visão holística, que seria uma visão holística do ser humano como um todo. E aí entra a ideia de não apenas o floral, mas também a nutrição, e que eu acho que a base é uma nutrição celular adequada. As pessoas confundem também nutrição com alimentação muitas vezes, mas uma coisa é você comer e matar a fome, que é bem diferente de você estar realmente oferecendo para as células o nutriente adequado. Então a gente precisa de princípios bioativos de alimentos que viram nutrientes celulares, e aí a gente pode colocar que tanto alimentos vivos, né, os alimentos quando são mais saudáveis, alimentos que não tenham agrotóxico são mais saudáveis, nesse sentido, vai conseguir a nutrição celular de melhor qualidade, vai ter informação junto. E além da nutrição, nós precisamos da informação que a gente chama de onda vibracional, ou seja, aquela informação que chega até a célula através de algum tipo de energia. Então, o que é uma informação? A informação ela é carregada por uma onda vibracional frequencial. Então, toda a informação que existe, ela já existe, ela está no universo, mas ela está num campo de energia. E essas informações, elas são desde as informações que estão onde a gente chama de o nosso corpo vital, que é onde tem a informação de fabricar ser humano, né, no sentido de morfogenético, então pega a informação que está no DNA e transforma isso em uma célula, em um mecanismo celular, em um metabolismo celular, uma proteína. Então, para você fazer isso, você tem que ter a receita de fazer isso, que está, na verdade, num corpo informacional, vibracional do ser humano, que seria o corpo vital, vamos chamar assim, que é onde está a maior energia do nosso organismo, e a gente também precisa da matéria-prima, que é o tijolinho que vai fabricar tudo isso. Então, quando a gente entende que nós podemos ter a informação, desde uma informação colocada por um pensamento e um sentimento, então, no momento que você entra num estado, por exemplo, de meditação, você pode perfeitamente ter uma informação nessa meditação, que é um pensamento associado a um sentimento. O pensamento, ele tem uma energia mais sutil, mais leve, e o sentimento tem uma energia mais poderosa, então ele é mais denso. Mas ele ainda não é matéria, tanto pensamento quanto sentimento continua sendo informação, são energias. E esses dois juntos, na meditação, por exemplo, onde você consegue ter uma sensação de tranquilidade, de calma, e ao mesmo tempo criar um momento em que você está livre de tudo, vamos dizer assim, neste momento você pode dar uma informação para a tua célula de saúde. E é uma forma preventiva. Hoje nós temos pesquisas fantásticas da meditação mostrando que você diminui, por exemplo, cortisol, você aumenta telômero, tudo isso com a meditação, melhora o sistema imunológico, e tem coisas maravilhosas publicadas já, provando que meditação ajuda nisso. Mas o que é a meditação?
É uma técnica de controle de pensamento e sentimento. É energia. Então, é uma terapia energética. Quando você tem o Reiki, que é outra terapia que vocês trabalham aí, o que que o Reiki é? Ele é a emissão de uma onda vibracional de biofótons com intenção de uma pessoa para outra. Então, eu posso fazer Reiki para mim mesmo, mas eu posso fazer Reiki à distância, como eu posso fazer Reiki na minha volta. Então, eu estou emitindo uma informação através de uma onda, que é uma onda eletromagnética, que são os biofótons que a gente pode emitir. Então, o Reiki é uma terapia energética de informação. E leva para a pessoa a informação do bem-estar, da saúde, de promover saúde, de equilíbrio e harmonia. Então, você está entendendo que a gente é capaz de captar as energias e informações de várias formas. Por exemplo, as nossas células captam energia de som. E hoje nós temos aí os sons binaurais, né, os solfégios, que são cantos gregorianos, por exemplo, que criam uma emissão de onda que vai levar para a célula uma informação de bem-estar. Então, a gente também capta isso. Então, nós captamos, e cada uma das nossas células tem essas nanoantenas na volta capazes de captar energia. E então, eles captam o quê? Energias que sejam coerentes, que sejam ondas vibracionais. E as ondas vibracionais, elas têm que ser, essa informação tem que ter uma lógica, que é para poder ser avaliada e utilizada, porque a célula, ela vai receber a informação e vai utilizar as informações para dar uma resposta ao meio. Então, a resposta celular é uma resposta fisiológica. É aquilo que tem na célula e a possibilidade da célula responder. Onde entram os florais quânticos? Eles são energia engarrafada, como eu digo. Porque é uma energia pronta, com a informação que a gente quer, com uma vantagem. O floral, ele chega na célula, independente da pessoa ter que meditar, pensar ou receber de uma outra pessoa alguma coisa. Tudo é válido junto. Então, se eu fizer o uso do floral, mais a meditação, mais o reiki, mais, entendeu? Eu vou criando cada vez mais um sinergismo para que essa pessoa receba condições de ficar melhor. Mas não necessariamente eu vou precisar de tudo ou vou poder ter tudo naquele momento. Então, uma das terapias por energia é justamente a terapia onde a gente diz que nós estamos com a informação pronta através de uma onda formada por uma fórmula floral, que são os florais quânticos. Então, eles vão levar diretamente para a célula a informação de uma forma em que essa célula, recebendo a informação, ela entende que tem que ter, por exemplo, uma função melhor, que ela tem que fazer uma resposta mais adequada para aquela situação, e essa célula consegue, ao longo do tempo que receba as informações, ela vai conseguir estar bem, vamos dizer assim. Ela consegue fazer essas respostas. Então, o que hoje nós temos, que é maravilhoso, e eu tenho aí muitos casos que eu tenho já documentados, meus próprios, dos meus alunos de pós-graduação, dos profissionais da área de saúde que nos acompanham, que a gente tem muito pôster de congresso, inclusive. Então, tudo isso que nós temos hoje são a parte que eu vou dizer assim de confirmação clínica daquilo que a gente entende que é o que acontece com os florais. A gente, infelizmente, no Brasil, e aliás em todo mundo é assim, mas a gente não tem uma legislação adequada para a gente poder falar do floral no sentido medicamentoso, por exemplo, que eu até acho bom, porque senão vão começar a meter, né, o dedo aí, fazer a colher aí. Mas a gente não vai falar nunca de tratamento, cura ou coisa do tipo. Mas a gente sempre vai poder dizer que o floral entra nesses protocolos de uma forma informativa, de harmonização e modulação.
Então, ele harmoniza e modula a informação que está já no ser humano, naquela célula, e faz com que essa entrada de energia faça uma energia maior e melhor para que essa célula consiga funcionar melhor. É essa a ideia que a gente tem do floral. E é uma observação clínica de mais de 15 anos, né? Hoje a gente já tem 17 anos de mercado e eu tenho usado desde o início. Quando eu decidi fazer uma dedicação exclusiva para a área acadêmica, eu já tinha 10 mil pacientes catalogados no meu consultório. Então, a gente tem uma experiência muito grande. E fora isso, nos últimos 3 anos aí que a gente se dedicou praticamente exclusivamente para dar aula, palestras, etc., escrever coisas, eu fiz muita, e eu faço muito isso ainda, consultoria para profissionais da área de saúde. Então, eu oriento os profissionais para que eles cuidem dos seus pacientes. E isso aumenta exponencialmente esse retorno que a gente tem do número de pacientes que estão se beneficiando com essa terapia. Muito, muito, multiplica. Exatamente. Então, hoje o nosso objetivo é melhorar as pessoas de alguma forma, né? Eu sempre digo assim, ó, eu quero fazer a corrente do bem. E quero que todo mundo entre na corrente do bem comigo, porque a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Como você que fez uma escolha e decidiu que você ia ajudar as pessoas na tua volta, desta forma que você considera a tua missão. É exatamente isso, você faz parte da corrente do bem, inclusive comigo, porque a gente já conversou algumas vezes e já estivemos juntas algumas vezes e você também tem esse desejo de que as pessoas na volta da gente, elas têm que entender que nós podemos fazer um mundo melhor. Na verdade, as pessoas têm que entender que elas precisam fazer a escolha de ou vou ter saúde, cuidar de si mesmo para ter saúde, que aí tem que cuidar do seu ambiente, cuidar do que vai engolir, né? Porque tudo que você põe na sua boca vira teu. Essa é a verdade. Então, a escolha do alimento é fundamental, porque se eu botar na minha boca uma coisa que não é boa, o meu corpo vai se transformar em alguma coisa que tem a ver com aquilo que eu comi, ou seja, eu acabo destruindo realmente, ou atrapalhando o bom funcionamento do organismo. Então, a gente precisa olhar para o alimento como algo que tem que ser gostoso, claro que tem que ser nutritivo, então ele tem que ter tudo que precisa ter, mas principalmente ele tem que ter a informação da saúde, não da doença. Então, quando a gente vai cuidar disso, é uma conscientização para sempre. As dietas, vamos dizer assim, que a gente passa, ou as orientações de alimentos que a gente dá, elas não são para entrar no vestido do final do ano, né? Nem para caber no biquíni da praia do Natal. Na verdade, elas são para sempre, porque a ideia é mudar o hábito de vida para poder ter qualidade de vida. Essa é a ideia. E quando você coloca uma proposta, por exemplo, de fazer com que o teu sistema, ontem a gente conversou sobre o sistema neuropsíquico, ou a parte neurológica e emocional, para entenderem. E que a senhora pode dar continuidade, porque sempre tem tanto assunto, e esse aí é o que pega mesmo, hein? Exatamente. Até porque, se você não tiver um equilíbrio emocional e se o organismo não estiver com o sistema neurológico em ordem, nada do resto funciona bem. Porque você vai ter, né, o corpo humano, ele tem uma resposta integrada a tudo que acontece. A ideia de que está separado é uma ideia que a gente pode dizer que é dicotomizada e em função do estudo do corpo humano. Então, se cortou os pedacinhos e deu para os especialistas, como a gente diz na medicina, por uma razão exclusivamente de estudo, não que isso funcione desta forma. Você não pode, por exemplo, hoje a gente sabe que existe o super especialista neurologista, que é neurocirurgião, que só opera não sei o quê. Ele não pode fazer isso sem olhar o corpo como um todo, sem olhar esse organismo como um todo. Porque tem repercussões em tudo, não é verdade? Então, essa visão completa do ser humano, que era antiga e que hoje ela é mais moderna do que nunca, por um tempo ela ficou atrapalhada,
Mas agora a gente está entendendo que não dá para cortar os pedacinhos, nós temos que juntar. E quanto mais as pessoas trabalham nesta ideia da integralidade do ser humano, enquanto vamos cuidar desse ser humano, melhor fica, né? Melhor a pessoa fica. E, de novo, são orientações que são de mudança de hábito de vida para sempre, né? Então, quando você pensa em nutrição, em termos nutrientes para complementos alimentares, porque a gente também não consegue na alimentação tudo que deveria ter hoje, nós temos que pensar em usar um complemento alimentar de qualidade e que tenha aquilo que você realmente precisa e que não seja apenas que a gente até chama dessa forma, porque é assim mesmo que tem que chamar, não tem outro nome, né? Não seja resíduos industriais, porque, por exemplo, os minerais que são tão importantes, o que são os minerais? Eles são cofatores de funções metabólicas celulares. Tudo que acontece no nosso corpo acontece na célula. Não tem outro lugar para acontecer, pois nós temos uma unidade que se chama célula. E tudo acontece na célula, tudo o quê? Tudo que for físico. E tudo que for emocional e psíquico acontece no campo de energia, no corpo energético, que vai estar ao redor da célula. E que também está no cérebro, mas também está em outros lugares. Porque onde que está o nosso corpo de energia? Ele permeia o ser humano. Nós temos um campo chamado biocampo, que aliás eu escrevi um livro sobre isso, não sei o que tá. Estava aqui do meu lado. Eu escrevi um livro sobre isso, como a gente pode avaliar o biocampo. Esse é um livro que, na verdade, ele faz parte do kit Holotester que eu desenvolvi. Então, na verdade, o biocampo, ele é um campo de energia que permeia o ser humano, somatório de todos os campos de energia de tudo que tem no ser humano, e ele é único. Cada um de nós tem um biocampo único. E é nesse biocampo, que seria uma espécie de, vamos chamar assim de espaço, porque na verdade nem espaço existe, mas seria uma espécie de espaço virtual na volta do ser humano e por dentro dele. E esse espaço virtual é o biocampo. E o biocampo é onde está toda a informação do ser humano, daquele ser e do ser humano como um todo. Portanto, o importante aqui é entender que a emoção, o pensamento, o sentimento, que são coisas diferentes, e as sensações também são diferentes, tudo isso está interligado dentro desse complexo energético que faz o biocampo. E o que, com a coordenação harmônica do biocampo é dada pelos biofótons, que são esse minúscula corrente eletromagnética que é passada de uma célula para outra, levando a informação vital. Então, tudo isso são comprovações, né? A gente tem comprovações científicas de tudo isso, e dá para a gente ter uma noção do quanto que nós somos muito mais energia do que matéria, né? E aí os florais quânticos entram no equilíbrio de tudo isso, entrando com a informação, a gente equilibra, e a gente pode equilibrar emoção, sentimento e pensamento usando alguns florais. Por exemplo, consciêncios, que é algo que eu acho fundamental, né? Que é exatamente, o consciêncios é um produto que tem ondas vibracionais, e essas ondas vibracionais vão fazer a regulação do sistema nervoso autônomo, simpático para simpático, modulando eles. Vão fazer a melhora da rede neural. Vão fazer a melhora da rede neural, fazendo com que haja uma comunicação melhor no cérebro entre os neurônios,
isso, o Consciêncios vai também fazer uma sensação de relaxamento, não tanto de relaxar, mas de diminuir a ansiedade, né? Ele vai modular a ansiedade também. E, ao mesmo tempo, ele tem o que, para mim, é fundamental, que é para fazer as pessoas, de novo, prestarem atenção em si mesmas, que é a autoconsciência. E o Consciêncios dá autoconsciência, autoimagem e autoestima ao longo do uso desse produto. Então você veja que uma única fórmula floral é capaz de nos ajudar tanto nesse nível de informação energética. E isso, ao longo do tempo, vai se cristalizando, porque o nosso organismo, ele aprende pela repetição. Você vai repetindo, repete o uso, quanto mais usa, mais funciona. É mais ou menos assim. O que é muito interessante. E então nós temos também a possibilidade de modular essa parte energética emocional com vários produtos. Por exemplo, se você estiver muito ansioso, mas ansioso, né, não consegue dormir, você pode usar o Calmales, que apesar do nome dizer, né, calmar, ele já ajuda para calma, ele trabalha muito a questão da modulação, por exemplo, dos receptores do GABA, né? O GABA é o nosso neurotransmissor que relaxa o cérebro, então a gente sabe que usando Calmales vai ter um relaxamento cerebral no sentido do pensamento acelerado, da pessoa ansiosa e angustiada, das pessoas que têm, por exemplo, toque, ou no autismo a gente tem bastante resposta. Também a gente pode associar, né? A gente associa o Calmales com, por exemplo, Consciêncios. Então essas coisas todas podem ser usadas juntas. Nós temos o Neurovit para ansiedade também, que eu acho muito interessante, com os Centrales, que ajuda na depressão e para centrar a pessoa. E nada disso é remédio, tudo isso são harmonizações energéticas que têm um resultado e que a gente, na observação clínica, vê que funciona desta forma, o que parece que é muito mais importante. Além disso, então nós pensando na parte emocional, nós falamos da parte neurológica, então nós precisamos do Mentalis, que faz a informação estrutural e funcional do cérebro, que é a caixinha, né, que vai executar o que a nossa mente decide, né, que é para isso que o cérebro funciona. Ele é um executor, é como se fosse um computador, cuja programação é dada pela mente. E aí nós ainda temos a parte do sistema neurológico enquanto informação, seria o Synapsion, que ajuda também a parte neurológica, o Invólucron, que vai ajudar na parte de bainha de mielina. Mas para tudo isso eu preciso ter o contraposto, que é a parte nutricional adequada. Por isso a gente fala aqui do Vital Zen, do Mag-Catal, que são 2 produtos fantásticos, e junto com o Oxivit, que, na minha opinião, se nós pudermos fazer isso e tomar o ômega 3, tudo isso vai ajudar a manter a estrutura e manter a função. Então, informação com nutrição. Isso falando, então, dessa parte, que seriam os sistemas emocionais e neurológicos que a gente estava comentando. Agora, outra pergunta que me fizeram aí foi em cima de parte hormonal. Então, o sistema neuroendócrino, ou o sistema endócrino, ele também é algo que nós podemos harmonizar e modular perfeitamente. Quando é que a gente harmoniza e modula? Ora, quando a gente precisa que esse sistema funcione, a gente pode trabalhar com eixo hormonal, por exemplo, mas na visão informacional, em vez de tomar o hormônio. Mas eu já tomo hormônio e não estou me sentindo bem. Não tem problema, você até pode tomar. Você pode juntar a informação com o hormônio no sentido da reposição, né? Então, se faz reposição hormonal, você usando os florais que vão modular o complexo hormônio
receptor, por exemplo, ou vão modular o eixo hormonal energeticamente, você tem um efeito muito melhor da reposição. Então, com ou sem reposição, nós também podemos utilizar todo esse arsenal. Por exemplo, a gente tem um produto muito interessante, que aliás não é floral, mas ele está na mesma linha. Ele é um produto vibracional com minerais, né? Ele tem minerais em baixíssima dose, que são os oligoterápicos, e se chama zinco cobre. E aí eu vou deixar essa dica aqui. O zinco cobre, enquanto oligoterápico, ele é um suplemento vibracional, a gente pode chamar assim, e ele vai fazer, dá para tomar 15 gotas de manhã e 15 gotas à noite. E ele faz a regeneração, talvez não seja a melhor palavra, ele harmoniza e modula o eixo hormonal de qualquer tipo. Pode ser homem, mulher, jovem, velho, tá? Qualquer um. Ele modula a informação dos eixos hormonais. E olha que coisa interessante. Os idosos, quando usam o zinco cobre, parece aquela flor. Sabe a violeta que fica murchinha e quando você põe em água, ela faz assim? Os idosos têm essa. A gente tem muito isso. Uma resposta. É uma resposta maravilhosa, porque você não trabalha hormônio por hormônio, você cuida do eixo como um todo, né? Então, o zinco cobre é algo que eu acho, assim, fundamental. E nos jovens, ele também ajuda. O zinco cobre é um produto que ajuda na menina que está começando a menstruar, que tem cólica, que a menstruação está bagunçada, sabe? Que tem muita TPM. Ele ajuda. Não que ele trabalhe em cima disso, é porque ele modula a energia do eixo, né? E outra coisa que o zinco cobre é interessante é que ele ajuda muito nas peles oleosas. Então, ele também modula a oleosidade da pele e mais, o zinco cobre diminui a incidência de acne em qualquer idade também. Então, você veja o quanto que a gente tem de resposta, simplesmente porque usamos um mineral, que é o zinco e o cobre juntos, né? Tem uma tecnologia que transforma o zinco e o cobre, quando eles estão juntos, eles fazem outra frequência que não de zinco nem de cobre, né? Então, esse mineral... Exato. Ele vai ter uma pitadinha disso, mas numa quantidade muito grande de informação. Então, a vibração do produto é muito maior do que a própria parte, vamos dizer assim, física do produto. E é algo que é totalmente natural, venda livre, não tem risco, não vai fazer efeito colateral. E pode ter efeitos maravilhosos nas pessoas. Então, eu realmente acredito que as pessoas têm que aprender. Primeiro, aprender que isso existe, procurar pessoas que já conhecem, que já trabalham com isso, como é o caso da tua empresa aí, da tua clínica. E segundo, quem quiser aprender... Como falta. Falando nisso, doutora Rosângela, só para dizer que o seu compromisso e de todos esses mestres, professores, ainda vai muito longe, porque tem que formar muitos terapeutas e pessoas, eu sinto isso no mercado, né? Eu sinto isso. Exatamente. Então, você veja que a gente agora temos a Escola Internacional de Desenvolvimento, né? A EID, a Escola Internacional de Desenvolvimento, aliás, é www.eid.com, né? Esse é o site. E a EID, inclusive, é um braço acadêmico maravilhoso que a gente tem de parceria, porque eles têm vários cursos lá, eu coordeno, eu tenho vários cursos que eu idealizei, que criei junto com eles. Nós temos pós-graduação com especialização em terapia vibracional quântica, em teorias quânticas aplicadas à qualidade de vida. Esse curso é maravilhoso, porque ele não é só para profissionais, ele é para todo mundo que queira aprender sobre a física quântica e o quanto que a física quântica pode ajudar em termos de técnicas que a gente pode aprender e em termos de conhecimento para fazer as pessoas viverem melhor, né? Esse é um curso assim que eu fico muito feliz de ter criado. A gente lançou ele em Portugal ano passado, então ele é um curso internacional, mas ele está totalmente em EAD, ele é um
curso em EAD, e a gente tem aí a possibilidade de criar especialistas nas teorias quânticas. Imagina que a gente tem a possibilidade de ter uma especialização. Todos esses cursos que eu estou falando são pelo MEC, eles são certificados, são autorizados pelo MEC, né? Então, são cursos que a gente chamaria de educação formal. Mas por isso ainda sabemos o quanto tem 17 anos esse seu estudo e a senhora com quase 40 anos de carreira, mas ainda temos muito pela frente e agora teria tantas perguntas para fazer e fazer aproveitamento, desculpa o termo, aproveitar esse tempo com a senhora. Mas eu tenho uma pergunta aqui, eu não gostaria de deixar a pessoa sem essa resposta, ver se a senhora consegue. Ela está perguntando, doutora Rosângela, estou com cistos de Bacher, e o que posso usar de floral? Você pode me ajudar porque estou com muitas dores. Então, é oxiflower e analgésium, ela esfrega no local. A questão do cisto em si, ela teria que fazer um pouco de alongamento na região, seria interessante também usar o linfodetox, tá? Que diminui, o linfodetox é um excelente produto que trabalha com a parte, tudo que for de água no lugar errado, né? Desintoxica e água no lugar errado, né? Quando a gente diz. Então, ela pode tomar o linfodetox e pode usar esse de 7 a 10 gotas 3 vezes ao dia, né? Que é uma forma de tomar esses florais legal. Esfregar o oxiflower e o analgésium no local. E pode também utilizar eu acredito que a melhor nutrição para isso é o colágeno, que é o nosso Colamin, que é o colágeno quântico, né? Aliás, eu escrevi um livro, né? Eu escrevi um livro, esse mesmo. Eu escrevi um livro sobre colágeno, este mesmo. E a gente tem o Colamin. Isso, o Colamin, o ideal é que tome 7,5 ml, que é meia medida do copinho que vem junto, meia medida 3 vezes ao dia, até desaparecer o cisto ou diminuir muito, porque ele pode ser reabsorvido. E ele pode... o Colamin pode ser tomado num pouco de água ou num pouco de suco. Ou até puro, né? Mas eu acho que em água ou suco é melhor. Eu gosto muito dele no suco. Aliás, eu uso ele no suco verde. A gente pode botar o suco verde de manhã com uma dose do Colamin e antes de dormir também pode ser utilizado mais um pouco. Eu geralmente tomo ele de manhã e de noite com o suco verde, né? Eu faço uma dose de suco verde e tomo metade. Eu tomo meio de manhã e meio à noite. É um copo em que eu boto meio copo, meia dose, que é do Colamin, e depois, antes de dormir, meio copo, meia dose. E para quem vai tomar mais vezes ao dia, eu recomendo que seja antes do jantar a outra vez. De 15 a 20 minutos antes do jantar. 3 vezes ao dia até melhorar, que vai levar aí uns 8 meses, 1 ano. E depois pode-se fazer a manutenção 2 vezes ao dia, porque colágeno a gente está perdendo o dia inteiro, todos os dias, né? A gente vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade de produzir colágeno e ainda vai cada vez precisando de mais. Principalmente por uma questão dos ossos, das articulações, mas também de pele, né? Exatamente. Então, o Colamin, nesse caso, ele tem que ser tomado numa dose um pouco maior que a manutenção até corrigir, e depois pode fazer uma manutenção de algum tempo. O ideal é que se tome sempre o colágeno, mas quem não vai tomar sempre, ou que não quer, como nutrição, porque isso é alimentação, é alimento, pode tomar durante uns 2 anos, mais ou menos, que durante 2 anos você consegue fazer pelo menos o turnover do colágeno, que é 1 ano. 1 ano faz metade do que precisa. 2 anos faz o todo. Claro que vai continuar perdendo, vai ter que repor de novo. Mas durante 2 anos, você fazendo uma boa reposição, você consegue se reequilibrar. E depois é uma questão de consciência, se vai tomar sempre ou não. Eu costumo tomar praticamente todos os dias. Eventualmente eu viajo e não levo, porque é complicado, é líquido, mas se forem viagens curtas eu não levo, se forem viagens longas eu carrego comigo. É muito importante que a senhora reforçou
com relação a essa continuidade. Porque eu presencio muito, eu já tenho respostas excelentes, muito gratificante receber essas respostas assim da diferença que a pessoa acaba sentindo, tanto no joelho, quanto pele, quanto articulações, como que alimento que ele é. Mas eu percebo que também essa consciência de que a gente levou, às vezes, tanto tempo para desgastar, levou tempo para perder, levou tempo para o organismo evaporar ou a perdas, ele vai levar um tempo de novo. Tudo não é da noite para o dia, né? Como a senhora diz. Então, isso aí é algo bem importante, porque o único que sai perdendo é aquele que desiste, aquele que para, né? Às vezes está chegando lá para fazer uma modulação. Exato. Na verdade, essa é uma situação que a gente enfrenta no sentido do ser humano ter uma ilusão, né? De que ele resolveu aquilo, está resolvido. E é completamente errado isso. É um paradigma que tem que mudar, né? Uma crença que tem que mudar. Porque se você está todos os dias regenerando e fazendo cópia da cópia da cópia, que seriam cópias celulares velhas, né? Você vai envelhecendo, é óbvio que se você colocar uma tinta nova, as cópias vão começar a ficar melhor. Mas se parar de botar a tinta, a cópia volta a ficar ruim, né? Não é verdade? Que bom exemplo, que relação, né? Uma relação boa, bem didática. Isso. E aí as pessoas têm que se dar conta disso, até porque eu sempre falo nesse sentido das terapias que a gente chama de naturais. O pessoal diz assim, mas tem que usar isso para sempre. Eu digo, pois é, mas se você tiver pressão alta, não tem que tratar para sempre? E se você tem que comer para sempre, se não comer, morre de fome? Você não tem que equilibrar o teu organismo para sempre? Então, são formas da gente mostrar para as pessoas que tem que mudar a crença e o paradigma. E eu acredito muito na máxima, é muito mais fácil evitar um problema do que ter que correr atrás e tratar um problema. Então, se você vai conseguir nutrir e informar para que tudo funcione bem no teu organismo, ao longo do tempo, não tem por que se preocupar com o que pode acontecer, porque a gente vai, teoricamente, estar muito bem, não é verdade? É verdade. É essa consciência que, às vezes, dá prioridade também, né? Porque nós temos grandes apelos, nós temos muitos apelos, apelos de um modo geral para consumo, às vezes também tem a falta do autoconhecimento, como eu funciono, como o meu organismo funciona, e aí acaba ficando naquela insegurança de avanço, continuo, não continuo. Então, daí a importância dessa seriedade, desse trabalho, do retorno que a gente tem, né, das pessoas que estão tendo retorno. Isso. E então falta a parte da pessoa que tem que ter essa consciência de ter a continuidade, acreditar paralelamente com a sua fé, né, com a sua parte, fazendo a sua parte. Exatamente. E a gente, na verdade, enquanto profissional da área de saúde, nós, na verdade, apenas somos os que vão dar a notícia, como eu digo. Nós podemos dar a notícia da pessoa tá bem ou não tá bem, tá aqui, você tem isso ou não tem, mas também nós damos as informações do que ele precisa para ficar melhor, mas quem faz o tratamento é o paciente, e mais importante, é o paciente que tem que se responsabilizar pelo seu tratamento. As pessoas têm também essa crença de que é o outro que cuida de mim. Não, você cuida de você. É a outra crença. Né? A cura não tem, que eu aprendi que a cura ela é pessoal e intransferível. E é uma autocura. É uma autocura. Tudo que você fizer vai ser para aumentar a tua capacidade de se autocurar. É isso que acontece na medicina ou em qualquer outra terapia. Nenhuma terapia pode curar você. Só você mesmo que pode se curar. E vai depender de o quanto que você faz aquilo que tem que fazer, o quanto que você permite que aquilo funcione.
Eu já tive caso, e eu sempre falo isso, ó, eu já atendi um senhor com 72 anos que estava com um câncer de tireoide, mas era um câncer daqueles bem localizado, que podia fazer uma cirurgia e curar sem precisar nem fazer iodo radioativo, tá? Era um câncer bobo, como a gente diz. E ele foi consultar comigo, porque a esposa era minha paciente e me adorava. E ele foi assim, carregado, empurrado. E ele sentou na minha frente e disse assim, eu não sei por que eu estou aqui. Minha esposa me fez vir aqui, mas eu já lhe aviso que todos os meus parentes do lado masculino, né, todos os tios, avós, etc., lá, não me lembro que palavra que ele usou, mas assim, todo o lado masculino da minha família morre de câncer. Eu já estou com mais de 70 anos e até agora eu não tinha câncer nenhum. Pois agora eu estou aí com o câncer que vai me matar. Ele me falou isso. E aí eu olhei para ele e disse assim, olha, isso é uma decisão sua, mas o senhor pode mudar isso, né? Esse é um câncer, o senhor já foi no oncologista, esse câncer é um câncer bem, né, bem definido, bem delimitado, não é invasivo, o senhor pode retirar e ficar bem. E ele, não, você não está entendendo, eu vou morrer dele. Pois 1 ano depois o homem morreu. Ele fez a cirurgia, fez metástase, um câncer que não é comum de fazer metástase, ele fez metástase óssea e morreu. Ou seja, ele decidiu, naquele momento, que ele tinha achado o jeito de morrer. Porque nós temos que morrer de alguma coisa, como dizia minha avó. A minha avó, 12 anos eu cuidei dela na minha casa. Quando meu pai morreu, eu herdei a avó. E aí ela veio para minha casa com um problema cardíaco gravíssimo. Gravíssimo de ter uma fração de ejeção cardíaca, ou seja, cada vez que o coração apertava para jogar sangue para fora, não conseguia jogar sangue suficiente. Era incompatível com a vida. Ela durou 12 anos com esse problema, que era para ter morrido. Você veja o que é a crença e cuidar de si mesmo, né? Mas ela era uma pessoa positiva e ela fazia o seguinte, tudo que eu dizia ela cumpria, tudo. Eu dizia, eu aprendi que tem uma coisa assim, ela ia lá e fazia. Era uma graça. Se eu mandasse tomar 10 gotinhas de ponta cabeça, ela faria, sabe? Porque era a coisa mais querida. E ela me dizia sempre isso, mas minha filha, calma, eu tô bem, eu tô ótima, você tá me dando aí qualidade de vida, eu poder estar aqui com você, com a minha bisneta, né? Ela tudo achava que dava, era bom. Mas ela me dizia assim, mas eu tenho que morrer de alguma coisa, um dia eu vou ter que morrer de alguma coisa, ela dizia. E eu sempre dizia para ela, tudo bem, nós todos vamos morrer de alguma coisa, mas que seja o melhor possível quando a gente estiver se sentindo bem, né? Tanto que a minha avó, por incrível que pareça, olha que história maravilhosa de vida, pois ela acabou morrendo de um AVC fulminante na cama dela, que foi assim que ela escolheu morrer, com 92 anos, quando na verdade aos 80 era para ela ter morrido. Então ela teve 12 anos de vida bem, ela estava bem, e não morreu do coração. Ela não fez a morte cardíaca, né? Ela fez uma morte vascular, mas não foi do coração. Não é interessante isso? Quando a gente fez as avaliações, que ela veio, quando ela veio para mim, ela já estava com calcificação nas artérias. Aqui, carótidas, né? A aorta, era tudo calcificado, né? Então, era assim, uma situação muito grave. E óbvio que ela acabou morrendo da complicação disso, de uma aterosclerose gravíssima. Mas uma pessoa que poderia ter menos 12 anos de vida, vamos dizer assim,